A paz do Senhor Jesus. No capítulo anterior, nós vimos a genealogia de Israel. Em Atos dos Apóstolos, Pedro é questionado por judeus por se misturar com os gentios. Senhor Deus e Pai, adorado, Santo de Israel, estamos aqui, Senhor, para mais um dia ouvir e proclamar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, esteja aqui, nos ensina, nos ajuda a colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos ler Crônicas 2. A descendência de Israel, da parte de Jacó. Israel, isto é, Jacó, teve estes filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá foi pai de Onã e Selá. A mãe deles era cananeia e se chamava Bastuá. O filho mais velho de Judá, foi tão perverso que Deus o matou. Judá também foi pai de Pérez e Zerá, por meio de sua nora Tamar. Ao todo foram 5 filhos. Pérez foi pai de Esrom e Ramon. Zerá foi pai de Zinri, Etã e Emã, Calcol e Dardã. 5 filhos ao todo. Carmi foi pai de Acar, que provocou desgraça sobre Israel quando se apossou dos objetos da santa condenação. O filho de Etã foi Azarias. Esrom foi pai de Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson, que foi um líder importante da tribo de Judá. Naasson foi pai de Salmão, e Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. O filho mais velho de Jessé foi Eliabe, depois teve Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e o 7º Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail foi mãe de Amasa, o pai foi ismaelita Jeter. A descendência de Caleb. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua mulher Azuba e também com Zeriote. Os filhos de Azuba foram Gesser, Zobab e Ardon. Depois da morte de Azuba, Caleb se casou com Efrate, que gerou Ur, e Ur foi pai de Uri. Uri foi pai de Bezalel. Passado um tempo, Esrom casou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha 60 anos de idade quando casou com ela. Ela deu à luz a Segubi. Depois Segubi foi pai de Jair, que foi dono de 23 cidades da terra de Gileade. Jesur e Arã conquistaram Ravote Jair e Kenate e os seus arredores. Foram ao todo 60 cidades. Todas pertenciam a Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Erzon, Caleb se casou com Efrate, viúva de seu pai, e gerou Assur, fundador de Tecoa. Descendência de Jerameel. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Erzon, foi Rão, e o filho mais velho depois Buna. Orem, Ozem e Aias. Jeramael teve outra mulher chamada Atara, que gerou Oná. Os filhos de Irão, o mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. Mulher de Abissur foi Abiail. Ela gerou Obã e Molide. Nadab foi pai de Salede e Apaim. Salede morreu sem deixar filhos. Apaim foi pai de Ize foi pai de Sessã foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai,
foi pai de Játer e Jonas. Játer morreu sem ter filhos. Jonatas foi pai de Pelete e Zaza. Esses foram os descendentes de Jerameel. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Mas Sessã tinha um escravo egípcio chamado Jará. Sessã deu por mulher a Jará e suas filhas, e gerou Atai. Atai foi pai de Natã, Natã foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Eftal. Eftal foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, Jeú foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Elis, Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sismai, Sismai foi pai de Salum, Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Lisama. Os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, foram Mesa. O filho mais velho, Mesa, foi pai de Sif, Sif foi Maresa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tepua, Requem e Sema. Sema foi pai de Irão, que foi pai de Jarqueão. Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, que foi pai de Bet-zur. A concubina de Caleb, Efá, gerou a Arã, Mosa, Gazés, Arã, e foi pai de Gazes. Os filhos de Adai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saaf. Outra concubina de Caleb, Maaca, gerou Seber e Tiraná. Ele também gerou Saaf, pai de Madmaná, e Seva, pai de Macbena, de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Esses foram os descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, o mais velho, de Efrate, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Geder. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram Aroé, metade da população de Manaate, e os clãs de Kiriat Jearim e os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Os Oratitas e os Estaoleus também foram dessa linhagem. Descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, a Torate, Bet, Joabe e metade dos Manaitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes. Os Tiratitas e os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, passado da família de Recabe. Amém? Atos, capítulo 11 e 12. Os que haviam sido dispersos pela perseguição iniciada com a morte de Estevão foram parar na Fenícia, em Chipre e Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com os judeus. Então alguns homens de Chipre e Cirene foram a Antioquia e começaram a pregar a mensagem aos gregos. Deus gostou do que fizeram e mostrou sua plena aprovação a muitos gregos que creram e se converteram ao Senhor. Com a igreja de Jerusalém, tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Então logo chegou e ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo se lançou à obra com eles, ajudando-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um bom homem, cheio de entusiasmo. Ele confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Alguns tempos depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e encontrou e trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia, vinham de Jerusalém, um deles chamado Ágabo, levantando-se um dia e foi impelido pelo Espírito e anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse ajudar para os cristãos da Judéia
coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar a oferta aos líderes em Jerusalém. Pedro na prisão. Foi nesse tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir a popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, cada um de um lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e iluminou a cela. O anjo acordou Pedro e disse: "Depressa!" E as algemas caíram nos pulsos dos pulsos do apóstolo. E o anjo ordenou: "Vista-se, calce os sapatos." Pedro obedeceu. E o anjo disse ainda: "Vista o casaco e vamos sair daqui." Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou que apenas estava sonhando. Aleluia. Salmo 81. Uma canção ao nosso forte Deus. Um grito ao nosso Deus de Jacó. Hinos do coral, música da banda, doces sons de violão e harpa, trombetas, trombones, cornetas. É um dia de festa, uma festa para Deus. Um dia determinado por Deus, solenemente ordenado pelo Deus de Jacó. Ele ordenou que José guardasse este dia, que jamais nos esqueçamos do que ele fez no Egito. Ouça o gentil sussurro daquele que nunca achei que falaria comigo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter a fé, Pai, uma fé inabalável, uma fé que crê, Senhor, que as coisas que o Senhor planeja vão se cumprir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a casa dessa pessoa que ouve esta mensagem, Pai, que ela possa ter uma fé inabalável, a fé de que toda a sua casa será salva, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que nenhuma ovelhinha sua se perca. Amém.